Salve galera, eu sou Gessé e eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de reflexão sobre esse mangá que a gente tanto gosta. Um vídeo explicativo que vai fazer muita gente perceber um fator que alguns de vocês podem ter negligenciado, não visto, que é a previsão de Hibuku com relação a Ozen e o quão Shoreikun foi inteligente em eleger Ozen como comandante supremo durante toda a invasão a Gyou. O primeiro ponto que eu quero falar pra vocês é um fator que pesa muito em Kingdom, mas muitas vezes as pessoas não percebem, que é o fator conhecer. Você conhecer o seu adversário, é o conhecimento que você tem sobre quem é aquela pessoa. Foram por fatores assim, por exemplo, que Oki chegou a cair na armadilha do Hibuku, porque Oki já era um cara que tinha um nome difundido por toda a China, um grande general que era uma lenda. Todos na China conheciam o nome do Oki. Já Hibuku era um prodígio que até então o mundo, como é dito, digamos, a China desconhecia. Foi por isso que Oki caiu naquela armadilha. Galera, eu vou dar um exemplo para vocês nítido aqui, até do próprio Jekishin também. Jekishin era uma lenda de Yan, o maior general de Yan até ali então. O cara era conhecido também por toda a China, outro grande general. Galera, no capítulo 3 da Arte da Guerra de Zantzun, um mestre na arte da guerra, ele diz o seguinte ditado, que eu vou dar só uma alterada na ordem para vocês, mas não vai mudar o sentido de maneira alguma, entendam. Conheça bem o seu inimigo e a si mesmo, e em 100 batalhas jamais serás derrotado. Até aí, beleza. Quer dizer que você tem total conhecimento das suas capacidades e das capacidades do seu inimigo. O revés disso aí é, se entretanto você não conhecer seu inimigo e nem a si mesmo, tenha certeza de que será derrotado em todas as batalhas. Esse é o outro lado da moeda. Entretanto, esse lado do conhecimento principal que eu quero puxar em Kingdom é esse meio termo. Vejam o que ele vai dizer. Se você conhece o seu inimigo, mas desconhece a si mesmo, suas chances de vencer e perder são iguais. Um exemplo claro que eu posso dar para vocês aqui foi o Jekishin, onde ele era um grande general, muito inteligente. O cara lutou do lado de ninguém menos do que o deus militar Gakuki. Ele conseguia reproduzir a guerra do Gakuki. Ele era inteligente pra caramba. Ele conhecia das capacidades marciais dele, mas ele desconhecia das capacidades marciais do Houken. Ele negligenciou isso. Ele achou que ele confiou tanto na capacidade marcial dele, sem ter noção da própria visão do que era o poder natural do Houken, que ele acabou perdendo a vida justamente no duelo. Ou seja, ele conhecia os seus limites, mas ele negligenciou a capacidade do Houken. Ele não conhecia o Houken tão bem. Por isso ele foi derrotado. Ali era uma chance de 50-50. E ele foi derrotado. A mesma coisa Oki. Só que Oki ele não tinha como saber das capacidades de Hibuku, até porque Hibuku, na própria batalha em que Oki caiu na armadilha, na própria batalha de Baiou, Hibuku colocou outro oficial, que foi o Chousou, como fantoche ali. Então, para o Oki, ele estava batalhando contra o Chousou. E ele pergunta até ao Toto, existe algum outro militar notável de Zhao que nós não conhecemos? Tô disse de forma alguma. O Hibuku era escondido, ninguém sabia quem era ele. E foi justamente por isso, pelo Oki não fazer ideia da existência do Hibuku, que ele caiu na armadilha. Voltando ao assunto principal. Esse fator conhecimento ele amplia muito. A partir do momento em que Hibuku conseguiu derrotar uma lenda como Oki, o nome de Hibuku se espalhou por toda a China. Posteriormente, ele derrotou outra lenda, um grande general de Yan chamado Jekishin. O nome dele se difundiu ainda mais. E o ápice disso foi na coalizão, onde ele, juntamente com Xu Shikun, primeiro-ministro de Shui, um dos 4 senhores da guerra, conseguiram unir vários estados em prol de aniquilar o estado de Qin. Há quem diga também que as capacidades políticas de Hibuku como primeiro-ministro o facilitaram muito a ter seu nome muito mais conhecido. O Hibuku era uma figura muito conhecida, é isso que ele havia se tornado. Ele tomou dimensões assustadoras na obra. E vocês sabem que mesmo o exército de coalizão, composto por 6 estados até que abdicar, se tornaram 5 contra Qin, eles eram estados aliados naquela batalha, mas tecnicamente eles eram inimigos.
E muitos generais ali, se você pegar Go-Homei em passagem durante a coalizão, ele tirou pequenas conversas com Hibuku para tentar tirar alguma noção da pessoa que Hibuku era. A capacidade dele, os desígnios dele, do intelecto estratégico dele. A mesma coisa a Karen, ele analisava as jogadas do Hibuku e mensurava o quão grande ele era como oponente. Tecnicamente, aqueles homens ali estavam num consenso comum de derrubar o estado de Qin, mas todos eles, ao mesmo tempo, se estudavam. Go-Homei estudava Karen, a Karen estudava o Hibuku, Go-Homei estudava Hibuku, o Ordo também. Todos eles viam o quão imensurável o Hibuku era. Até mesmo depois que ele fez aquela jogada magnífica lá, de tomar outra rota fora da coalizão e atacar a cidade de Sai. Então Hibuku era uma pessoa muito visada. Por outro lado, Ozen, se você pegar, era um cara que vivia nas sombras. A primeira vez que Ozen é relatado juntamente com Kanki pelo Oki numa conversa com o Renpa, Oki diz: se você quiser pelejar contra algum exército de Qin, faça isso contra o exército Mogul. Renpa, entediado já porque Mogul era um freguês dele, pergunta a Oki do porquê disso, e Oki diz: Mogul ostenta 2 lâminas habilidosas que dizem que suas capacidades são iguais aos 6 grandes generais de Qin, antigos rivais de Renpa. E Renpa, convencido, vai e testa isso à prova. Vamos lá para os feitos. Quando esse exército do Mogul ele invade a região de Sanyo de Wei, eles passam por algumas cidades. É relatado que o exército principal do Mogul, onde estavam Shin-Ohon e Moten, toma 3 cidades. O exército do Kanki, que está em um dos lados, toma 5 cidades. Mas Eki, que está no exército do Ozen, vê que Ozen já vai tomando a 8ª cidade. Ou seja, Ozen já saiu na frente aí. Mas não é um feito tão relevante, por quê? Porque são fortalezas. Não é algo que vai difundir o teu nome. Após chegarem em Sanyo, o primeiro exército a chegar em Sanyo é justamente o exército do Ozen. Que quando o Renpa chega, numa guerra a gente sabe que é vital você ocupar posições vantajosas. Olha nesse último arco aí o que o exército de Zhao fez com Ikkyu. E o trabalho que deu para tomá-la. E o objetivo do Renpa era tomar a grande colina central que ele teve que invadir no final da batalha para tentar matar o Mogul. O fato é que Renpa não conseguiu fazer isso porque Ozen, por tomar as 8 cidades primeiro e chegar no campo de batalha antes de todo, ele tomou já aquela posição extremamente importante, fortificou ela e não possibilitou que o exército Renpa tomasse ela. O Renpa teve que ir para o outro lado. E assim tivemos a Batalha de Sanyo. Nessa Batalha de Sanyo, Ozen preparou uma estratégia que consistia na pouca deixa de informações contra o Kyoen e quase conseguiu desferir um golpe atordoante nele que selaria o flanco de vez ali. Porém, Renpa frustrou os planos do Ozen até certo ponto, porque Ozen, na pior das hipóteses, preparou um forte extremamente defensivo e selou as jogadas dele ali. Mas posteriormente o próprio Renpa analisa que é justamente o fato de Ozen ter selado aquilo ali, que foi uma jogada ruim para Qin no sentido de ele tá deixando o QG dele à própria sorte. Mas por outro lado, como o exército de Qin conseguiu ali vencer o exército de Zhao e Kanki tomou o QG de Wei, agora era o exército de Ozen que estava numa posição confortável para pinçar todo o exército de Wei, atacá-los pela retaguarda e não deixar eles se reagruparem. Então foi uma jogada egoísta do Ozen, mas que no final rendeu seus frutos. A questão é que, por que Ozen, por fazer essas coisas importantes, ele não se sobressaiu e não ficou conhecido? Porque o Kanki nessa batalha ofuscou ele. Kanki, desde o começo da batalha, enquanto Ozen fingia derrota, o Kanki vinha vencendo diversos confrontos contra o Kai Shibo. Depois disso, o Kanki eliminou o estrategista do Renpa, o Genpo, e posteriormente ele tomou o QG de Wei antes que o QG de Qin caísse para o Renpa, possibilitando assim a vitória de Qin. O Kanki foi a estrela dessa batalha. Tanto é que o maior prêmio na cerimônia de premiação foi dele. Posteriormente, vamos agora para a passagem de Kankoku, onde Ozen e Kanki estavam. E vários outros generais de Qin. Cara, Tou tomou a cabeça logo do primeiro comandante de Shu. Lembrando que o exército de Shu era o exército principal ali da coalizão. Era o que tinha... Era a espada da coalizão.
Tô já fez logo esse feito de cara. No 15º dia, já pulando aí, porque tivemos uma batalha de exaustão onde não tiveram grandes feitos, o Tô peitou o próprio exército da Karin, conseguiu segurá-los e foi um puta feito para um exército que era numericamente inferior, como o do Tô, e enfrentava o primeiro e o segundo exército. Mobu nada mais fez do que derrotar o comandante-chefe de Shu, um símbolo do poder marcial de Shu, que foi o Kamei. Foi o maior feito assim da coalizão, digamos, em termos de cabeça. Até o Shin ele eliminou um generalzão no primeiro dia, que foi o Mangoku. Também teve seus méritos. Mas o que Ozen fez? O Kanki, por exemplo, no primeiro dia ele impediu que as torres de cerco de Wei, torres muito bem elaboradas e enormes que poderiam transpor a passagem Kankoku, ele queimou elas, salvou o traseiro de todos ali. E posteriormente, ele se aproveitando de uma dessas torres, desceu com a cavalaria, juntamente com o Shoto, e conseguiram, graças a uma tática do Kanki, danificar aparelhos de cerco do exército de Wei, e Han também até, do exército de Wei, e mataram o comandante de Han, Seikai. Foi graças ao Kanki que pela parte da frente a passagem Kankoku não ruiu. Shoto e Mogou têm seus méritos, mas foi graças ao Kanki que aquele não caiu. Mas o que Ozen fez? Se a gente for analisar, Ozen estava num dos campos ali mais isolados, um dos campos que menos tinha atenção. Ele ludibriou o Ordo e eliminou a elite do Ordo numa jogada magnífica, também fingindo fraqueza, sem querer se expor, já que o exército Ordo era especializado em tomar fortes, então Ozen não queria se desgastar demais. E ele salvou a passagem Kankoku pela parte de trás. O exército Ozen era o escudo. Salvou da unidade de elite de 5.000 homens da Karin que ia derrubar a passagem Kankoku de dentro para fora. Então Ozen Kanki, Ozen protegeu a parte de trás da muralha e Kanki a parte da frente. Mas se a gente comparar esse feito do Ozen, que foi importantíssimo e salvou a batalha como um todo, que para mim os dois feitos mais importantes foram a tomada da cabeça do Kamei por Mobu e o Ozen salvando a passagem no final, pela parte de trás. Foram os dois feitos mais importantes para mim. Mas se você pegar esse feito do Ozen, ele é ofuscado por uma série de outros feitos de outros generais, como Tou, Shin e Mobu. Por que é que eu estou colocando isso? Porque mesmo a ação do Ozen ter salvado todos ali, foi uma ação de defesa. Eles contam isso numa cerimônia de premiação, mas eles mais te agradecem do que te dão méritos. Já você trazer a vitória sobre um exército superior inimigo, tomando a cabeça dos seus generais, é quando você é muito mais recompensado, você recebe mais honrarias e você é mais notado, porque você derrotou comandantes inimigos. Por isso que o feito do Ozen ali meio que ficou escondido, digamos assim, dos demais generais dos outros estados. É aí que chegamos no capítulo 491, onde o rei de Kyoken, juntamente com Saitako e Hibuku, eles vão visitar a corte de Kin. Hibuku principalmente tenta convencer os Zei sobre os seus planos de unificação, a abdicar disso. Temos um conflito ideológico ali entre eles e a discussão fica acalorada. Em algum momento, Shoreikun diz que assegura que as lâminas de Kin tomarão a vida de Hibuku antes que a situação piore para eles. E Hibuku pergunta quem será o seu algoz. Percebam que ele foi farpado. E ele diz o seguinte: quem será aquele que irá me ceifar? Seria o Kanki? Interrogação. Seria o Mobu? Interrogação. Tou? Percebam que todos esses três generais que ele citou, ele possui detalhes. Kanki foi estrela na batalha de Sanyo. Kanki foi um comandante que teve grandes feitos, até ofensivos, que contam mais ainda para os comandantes inimigos te notarem, como matar o Seikai, ter parte na morte do Seikai, e posteriormente na batalha de Kokuyo, onde ele venceu sobre o Queixa de forma esmagadora no final, e o próprio Kisui. E o Hibuku estava ali com a comitiva dele, angariando essa recompensa, de ver qual o estilo do Kanki. Ele soube qual era a fraqueza do Kanki, e ainda isso vai ser mostrado. Mobu já atuou em Baiou, atuou na coalizão,
e vimos as capacidades desse cara. Então o Hibuku também tem uma visão do que é o Mobu. E o Tou, participação ativa em Baiô, participação ativa na coalizão, participação ativa em Shoyo contra o Wei. São informações já que todos os estados ali têm espiões uns entre os outros. E claro, o Tou é o que tem a carreira mais grande aí se a gente comparar com esses outros dois em termos de ter servido o Oak. Então assim, você também tem informações do Tou. É justamente esse fator de conhecimento que Zantzum fala. O Hibuku ele conhece as suas capacidades, mas ele diz quem sabe o Ozen, com interrogação. Por quê? Dentre todos os generais de Qin ali no momento, o único que ele não detinha informações concretas sobre as capacidades totais daquele cara era o Ozen. Ozen tem feitos importantíssimos, mas ocultados por outros companheiros seus, e não é por falta de capacidade. É apenas por uma questão de chamar mais a atenção que os outros faziam. É justamente por Ozen ser esse cara nas sombras que ele era o único ali que poderia derrotar o próprio Hibuku, já que Hibuku não tinha total conhecimento disso. E o Shoryukun foi muito inteligente em ter eleito Ozen, porque todos os outros grandes generais de Qin ali já haviam se expostos. E aí Otao até o momento não era uma possibilidade. Então ele colocou Ozen como comandante supremo e vimos que Ozen derrotou Hibuku nessa batalha. Ele se sobressaiu sobre o Hibuku, surpreendeu demais e fez um feito que repercutiu dentre todos os outros estados, que foi essa tomada absurda da segunda maior cidade de Zhao, numa campanha muito desvantajosa para ele. A questão é que mesmo esse feito do Ozen já o mensura como um inimigo mais do que capaz agora para o Hibuku. O Hibuku agora tem uma noção muito mais concreta de quem é o Ozen. Porém, os outros estados da China ainda não têm total noção da capacidade do Ozen. Desde a antiguidade, quando o Ozen era jovem, Koshou dos Seis Grandes Generais disse que ele já era um cara do nível dos Seis Grandes Generais. O General Ozen de agora é um cara muito mais evoluído, mas é um cara que ainda não é tão repercutido pela China como é o próprio Hibuku. Então não se surpreendam aí se Ozen enfrentar caras capazes como Go Mei, como Karen de Shu, e chutar a bunda deles, porque eles não detêm a informação de conhecimento que Zantzum diz, que é quando ele fala essa situação de meio termo. Se você conhece o seu inimigo, mas não conhece a si mesmo, suas chances são 50-50. Se a gente assumir que todos os grandes generais na obra, todas as grandes lendas como Oki, Renpa, Hibuku e Ozen, Hakuki, Gakuki, se tem uma coisa que eu acho que esses caras têm, é conhecimento deles próprios. Eles conhecem a si mesmos, eles conhecem suas capacidades, seja militar ou intelectual. Mas conhecer o seu inimigo é outra incógnita. Se a gente colocasse ali Hibuku, que se conhece 50%, contra Tou, Mobu e Kanki, generais que já tinham informações ali para tu trabalhar, Hibuku teria quase 100% de chance de vencer esses caras. Da mesma forma, esses caras se conhecem, mas também conhecem a pessoa que é Hibuku por todas as campanhas dele e a maneira como ele repercutiu e se difundiu na China. A galera tem uma noção da capacidade dele. Então os caras também teriam uma boa chance de derrotar um possível Hibuku. Mas por que Ozen era o que mais tinha chance? E o que o fez com êxito? E para mim, o único que poderia ter feito isso. Porque Hibuku conhecia a si mesmo, mas não conhecia as totais capacidades de Ozen. Ozen sequer, eu acredito nisso, que nesse próprio arco de Gyouzen sequer mostrou todas as suas capacidades. Para você ver a dimensão da mente desse homem. A China ainda há de conhecer o terror que é a mente do Ozen. As capacidades do Ozen ainda vão muito além disso. Já Ozen tinha noção de quem era Hibuku pela pessoa que Hibuku se tornou, a figura que ele se tornou sendo difundida pela China. Mas a China ainda desconhece o homem conhecido como Ozen. Então esse foi o vídeo. Se tu gostou, curta, comente, compartilhe. Ajuda muito, galera. Tamo junto, sempre.